bababassu, tatarabashu. Nós nascemos por esse tempo, Jesus. Emos. Te amo, te amo. O que você carrega é precioso. Você é um pai na fé para essa geração. Obrigado pela tua disponibilidade. Guião da madrugada, hein, meu filho? É isso, é isso. Prazer, uma honra ter você com a gente, apóstolo. Que lindo. Bom estar aqui, cara. Estava aqui na casa dos amigos agora. A gente estava lá num período de muita conversa boa, de muitas coisas na mesa. Feliz de estar vendo toda essa movimentação. Hoje a gente teve aqui uma live com o secretário do governo do estado de Santa Catarina, aqui com 100 pastores do estado de Santa Catarina, no Zoom, para conversar sobre os próximos dias, né? Sobre as movimentações da igreja. Então está movendo céus e terra. Hoje também conversei com o JB, a gente vai começar um propósito de oração aí nos próximos dias. No dia 1º de abril, no dia da mentira, nós vamos pregar a verdade o dia inteiro. Uau, come on. Derrubar esse espírito de engano que se instalou no mundo. Amém. Esse engano que vem tentar se instalar no mundo. E no dia que as pessoas dizem que é o dia da mentira, pô, né, vamos falar de verdade. É isso, é isso. Amém. Glória a Deus, cara. Amém. Às 3 da manhã, você continua com a oração? Não, hoje não. Eu não vou continuar. O que aconteceu? Como eu estou o dia muito corrido, assim, eu estou fazendo live ao meio-dia e algumas reuniões, porque a vida da igreja não para, né? Sim. Não para, a gente está trabalhando. Então eu não, assim, estava ficando muito desgastante, eu não conseguia fazer o dia inteiro e de madrugada ainda. Porque a gente tem várias pequenas reuniões com os nossos grupos, com os nossos pastores, com irmãos aqui da igreja, e a cidade é pequena, então a gente está sempre na casa de um, na casa do outro, lavando bem a mão, passando balquê. É isso. Mas nós Amém. Ontem... Fala. Não, fala você, eu quero te ouvir. Ontem eu ministrei sobre um Deus que é Pai. E... Sim. Convidei meu pai para participar da live, foi demais. A gente foi muito renovado com tudo que Deus fez ontem. E uma das coisas que sempre que eu te vejo, eu penso no teu ministério, para mim está muito latente, é essa característica de paternidade, né? Sim. E eu acho incrível. E assim, todas as vezes que eu paro para te ouvir, eu sinto essa graça de paternidade. Tipo, André, fica em silêncio e ouve, cara. Ele tem algo... que vai liberar o teu destino, ele tem algo que vai acalmar o teu coração. Eu já tive a oportunidade lá em Niterói, quando você teve um tempo com a gente, aqui em Orlando, quando você teve um tempo lá na casa do pastor André, e eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, eu vejo isso muito nítido em você. Vai começar pela Bíblia. A Bíblia é pai e filho trabalhando juntos, né? Amém. Já começa pela Bíblia, o pai dizendo que é o filho que fala e o filho dizendo que a glória é do pai. Então você já vê a interação de pai e filhos trabalhando juntos. E a gente foi criado sem pai, né? Eu e mais 2 irmãos, inclusive um irmão meu faz aniversário hoje. Nosso pai foi embora de casa, a gente era menino. E hoje ele se congrega com a gente, né? Minha mãe mora comigo, meu pai vai na igreja. E a gente é conhecido no mundo como uma casa de paternidade. Então... tivemos que dar uma coisa que a gente não recebeu. Né? Então, quando você tem que dar o que você não recebeu, isso é pura graça de Deus. Amém. Não tem, é algo puro, é algo genuíno, porque a gente não recebeu. Eu fui entender Deus como pai. Toda criança que é criada sem pai, ela tem dificuldade de ver Deus como pai. Né? E o pai, ele gera 3 coisas no filho, principalmente 3 coisas: proteção, direção e limites. Então, toda criança criada sem pai, ela tem dificuldade com proteção, com direção e com limites. Porque conselho todo mundo dá, André, mas destino quem dá é paternidade. É isso. O pai dá destino, o conselho é uma coisa, destino é outra, né? E a Bíblia, o Velho Testamento termina com pais convertendo ao coração dos filhos e os filhos convertendo ao coração do pai. Então, a gente, quando o mundo clamou, Deus não enviou um livro, ele enviou seu filho. Uau. A própria palavra de Deus é o filho, é o verbo.
Então, nós trabalhamos muito na questão de paternidade, porque Jesus não veio trazer uma religião. Religião Israel já tinha. Jesus veio revelar o Pai. E por isso que ele dizia, vocês ouviram o que foi dito, eu porém vos digo. Ele está dizendo o seguinte, você precisa entender com o coração de filho o que o Pai está dizendo. Porque se você não tiver um coração de filho, você vai entender a vida, ou seja, o ensino do Pai como regra. E não é como relacionamento. Então, todo lugar que a regra é forte é porque o relacionamento é fraco. Uau! É isso. Todo Entende? excesso revela uma falta. Exato. Então, assim, todo excesso revela falta. Então, o que que acontece? Todo lugar que a regra é forte é porque o relacionamento é fraco. E o que Jesus veio ensinar, o que chocou o mundo, se você olhar para João, capítulo 19, versículo 7, Anás e Caifás levam Jesus para morrer e dizem assim para Pilatos, ele precisa morrer porque ele se fez filho de Deus. Então, tipo assim, Jesus não teve problema enquanto ele fez milagres, enquanto ele multiplicou alimentos, enquanto ele pregou a Torá. Ele teve problema quando ele disse, eu e o Pai somos um. E você não tem problema enquanto você é só um evangélico. Muito bom. Você tem problema como você conhece. O diabo não tem problema quando você é um crente. Ele tem problema quando você conhece a sua natureza, a sua paternidade. Então, exatamente isso. Jesus nunca foi levado para o deserto para ser tentado pelo diabo, enquanto ele era o filho do José e da Maria. Mas o dia que Deus se revelou quem ele era, aí ele foi levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Paternidade é isso. Paternidade é segurança, paternidade é fundamento. Não é uma nova moda. Paternidade não é uma mensagem, a igreja agora está pregando paternidade, é uma mensagem, novo movimento. Não. Paternidade dá destino. Então, todo pai, o propósito da paternidade é dar destino. Não é? Você encontra, você vai saber quem é seu pai. Quem é que? Porque quando Abraão saiu naquele dia, ele encontrou dois reis, o rei de Sodoma e Melquisedeque. O rei de Sodoma disse, me dá as pessoas e fica com os bens para você. Melquisedeque não pediu nada, Melquisedeque botou pão e vinho na mesa e trouxe ele de volta para a aliança. Quando você encontra um pai, um pai que eu digo, uma pessoa que exerce a paternidade, ou seja, qual é o trabalho de um pai? É apontar para Deus e dizer, Deus é seu pai. Não é? Então, paternidade, ele não tira nada de você, ele te conduz o caminho. Às vezes as pessoas tiram uma selfie com a gente, assim, dizem, Luiz Hermínio é meu pai. Eu sempre digo, eu só sou pai de quem eu posso circuncidar. Boa. Paulo, quando foi circuncidar Timóteo, por que eu digo isso? Porque Timóteo não era uma criança de 8 dias. Sim. Timóteo era um homem. Você imagina, pensa comigo, André. Paulo diz assim para Timóteo, baixa as calças aí que eu vou ter que circuncidar você. Paulo pegou a intimidade de Timóteo na mão. Então, assim, quem é meu pai? Meu pai é aquele que toca na minha intimidade e não me castra. Come on. Muito bom. Quem é meu pai? Meu pai é aquela pessoa que é mais do que meu líder, é mais do que meu pastor. Ele toca na minha intimidade e não me castra, ou seja, ele me prepara para também ser um reprodutor no rebanho. Uau, muito bom. E quem é meu filho? Quem é meu filho é aquele que me deixa tocar na sua intimidade. Uau. Então isso é uma coisa relativa, é uma coisa muito íntima. Sim. Entende? Quando você encontra alguém que toca na sua intimidade, né? Às vezes tem vários pastores que caminham com a gente, eles me ligam, pastor, a igreja está crescendo, pastor, a igreja está bem, o ministério está entrando assim, as ofertas estão boas, a gente está fazendo missão. Aí eu deixo ele falar, depois eu pergunto, como é que você está? E a sua família, a sua esposa, está beijando na boca? Você está... Como é que tá seus filhos? Ele quer contar o que ele está fazendo. Eu não quero saber o que ele está fazendo, eu quero saber o que ele está se tornando por aquilo que ele está... Uau. Amém. Porque o segredo, André, não é você fazer, é você se tornar por aquilo que você faz.
Porque o serviço revela, o resultado revela o seu serviço, mas os frutos revelam a sua natureza. Eu sempre falo isso. Paternidade é quando Deus pode tocar na sua natureza. E Deus sempre vai preparar pessoas no caminho. Né? Abraão, por que Deus falou para Abraão, sai da tua parentela e sai da tua casa, sai desse lugar? Por quê? Porque Deus já estava chamando Terá. Se você olhar para Gênesis capítulo 11, versículo 31, você vai ver que Deus já estava chamando Terá. Aí a Bíblia diz assim, e saiu Terá de Ur dos Caldeus para ir a Canaã, mas chegou em Harã, habitou ali. Quando Terá chegou em Harã, o pai de Ló morreu, que o nome dele era Harã, ele botou o nome da cidade de Harã e ficou ali. Ou seja, ele ficou chorando a morte do filho, mas o propósito era ir para Canaã. Quando o pai abortou o propósito, Deus teve que trabalhar com o filho. Quando o pai não entendeu que ele tinha que ir para Canaã, está na Bíblia. Aí Deus falou, ok, olha, sai da tua parentela, sai da tua casa, sai da casa do teu pai. Porque assim, uma paternidade que não dá destino vai perder os filhos que têm propósito. Uau! Muito bom. Então, muito bom. Uma paternidade que não dá destino, perde ela os vai filhos que ter têm seus filhos de propósito. Yeah. Veja bem, Uau. quando Faraó, quando Saul percebeu que Davi estava ameaçando o trono dele, o que ele fez? Ele disse, eu vou matar esse cara ele sabe muito, ele é muito inteligente, vou matar esse cara, todo mundo está aplaudindo ele. Faraó não, Faraó quando viu José, que José era bom, disse, eu vou trazer esse cara para mim, cara. Vou botar esse cara a trabalhar do meu lado. Então, assim, ó, a paternidade não tem medo que os filhos cresçam ao seu redor. Come on. Muito bom. Porque o pai trabalha para que o filho seja melhor do que ele. Muito bom. Então, isso é paternidade. Isso é de Deus. E o reino é o reino de paz, né? E a Bíblia é pai e filho trabalhando junto. Eu tenho um modelo de como ser um filho. E eu também tenho um modelo de como ser um pai. Uau. E, pastor, você está criando os seus filhos? Quantos filhos você tem no Mevan? Não, eu não estou preparando filhos. Eu estou preparando os próximos pais. Uau. Muito bom. É os próximos pais. Eu não botei tudo ao meu redor e disse, é meu, é meu, é meu. Quem diz é meu são as crianças, não são os adultos. Muito bom. Eu estou vivendo isso aqui em casa. Minha filha tem 6 anos e tudo é só dela. É claro, ela vai crescer. Então, assim, o nosso trabalho é preparar as próximas gerações. É a continuidade. Quando Saul pecou, o que Saul perdeu? Ele não perdeu o trono. Deus deu uma palavra para ele, disse assim, vai para Gilgal, me espera 7 dias, Samuel disse, 7 dias. Saul gerou 40 anos, mas ele só gerou 7 dias na presença de Deus. Uau. Então veja bem, quando ele pecou, Deus tirou ele do trono? Não, porque nem tudo que Deus desabilita, ele remove na hora. Uau. Tem coisas que Deus já desabilitou no mundo, só não removeu ainda. Eles contribuem para a remoção, para que Deus remova algumas coisas que ele já desabilitou. É isso. Tem coisas que Deus já habilitou, mas não estabeleceu. Ele habilitou Davi quando Davi era menino, mas estabeleceu 30 e tantos anos depois. O que é que Saul perdeu quando ele pecou? Ele perdeu o trono? Não, ele perdeu a continuidade, porque no trono ele ficou. Ele perdeu que os seus filhos continuem o propósito. Então, ele perdeu o senso de paternidade. Então, muita gente está assim, às vezes está na igreja, mas não prepara mais nenhuma geração. Está preocupado aqui. Assim, ó, se o meu culto está bom, está tudo certo. Semana que vem, se lasque. Eu quero saber se o meu culto hoje está bom. Então, se o meu culto está bom, é isso. Isso é paternidade para mim, André. Então, assim, oxalá, louva a Deus quando você tem alguém que tem um coração paterno. Porque paternidade não tem nada a ver com a idade cronológica. Né? Às vezes uma pessoa pode... ela pode envelhecer, mas a maturidade não chega junto. A maturidade não chega junto. E a maturidade, a gente precisa entender que todo filho ele vai ser um pai. A Bíblia diz em Gênesis 21 que quando Isaac nasceu, a Bíblia diz assim, houve riso.
Mas a Bíblia diz assim, ó, quando Isaac deixou de mamar, Abraão fez uma festa. Ou seja, quando ele nasceu teve alegria, mas quando deixou de mamar teve banquete. Porque Deus celebra a maturidade. Uau, muito bom. O banquete, as bodas são para os filhos maduros. Muito bom. Eu fico aqui falando de paternidade a noite toda. E a gente fica ouvindo a noite inteira, né? Por isso que eu pedi para você falar de paternidade, que eu falei, é uma graça que você carrega. Porque isso, paternidade não tem a ver só com pastor e membro, não tem a ver com pai e filho. Tem a ver com tudo, com o empregado, com o patrão. Né? O cara, um bom empresário, o que é que ele faz? Quando ele vê alguém que está fluindo no ministério, o que é que ele faz? Ele traz o cara para ser sócio da empresa junto com ele. Por quê? Porque ele não tem medo, assim, o que Deus deu para ele, o que Deus deu para você é seu, cara. Ninguém pode tirar. Ninguém pode tirar de você. O cara tá me chamando aqui de tio Luiz. Tio Luiz é você. Agora, o que eu acho incrível é que no paralelo que você fez entre Faraó e Saul, a gente pode ver comportamentos de paternidade em lugares onde você não necessariamente esperaria e a ausência de paternidade no trono, onde você deveria encontrar. Então, é claro que não é uma garantia. Nem sempre a gente vai encontrar paternidade onde a gente espera, né? Uma coisa que eu gosto de falar, Luiz Emílio, tem a ver com o que você começou falando, é que a gente precisa entender que o evangelho, ele cria uma ruptura, e aí já não tem mais tanto a ver com o que a gente viveu até aqui, mas o que a gente vai viver a partir daqui. Ou seja, não importa mais qual tipo de pai você teve. A pergunta agora é, que tipo de pai seus filhos vão ter? Né? Você tem que ter essa ruptura do tipo, bom, talvez não foi como eu gostaria, talvez não foi como eu imaginei que poderia ser, mas a pergunta que eu vou ter que responder daqui a alguns anos é o que eu fiz com a porção que eu recebi? Exatamente. Né? Então assim, tem uma coisa que eu explico bem isso. Deixa eu mandar um abraço aqui com o filhão que está assistindo a gente, Felipe Vilela, é o nosso coordenador do projeto da África, um cara precioso, precisa conhecer ele em Orlando, cara. O Felipe, ele pega uma palavra, ele faz música. Ele fez um show no teatro, você compartilhou um vídeo um tempo atrás? Exatamente. Eu vi, achei demais, achei demais. Esse menino tá... Menino, modo de dizer, né? Sim. O pai, todo mundo é menino, mas assim, ele é grandioso, está comigo aqui no ministério, vai para 13 anos, cara, fenomenal. É um Felipe Vilela, tá aí, ó. Felipe Vilela 5PL. É forte, cara inteligentíssimo, prega demais. Dá uma palavra para ele, faz uma música. É um negócio louco. Muito bom. Assim, ele tá rap profetizando. É um cara sensacional. E eu já falei dele pro André, pro Valadão. Preciso conhecer ele aí, cara, em Orlando. Sim, come to Miami, come to Florida. A Universal Music chamou ele agora para fazer algumas coisas juntos. Ele é muito precioso. Legal. Te amo, Felipe. Beijão. Então, deixa vamos eu te falar conectar, assim, vamos conectar. Fala, a gente... Duas mulheres procuram o rei. Um filho morto no colo. Procura Salomão. Uma diz, o filho é meu, outra diz, o filho é meu, filho é meu, filho é meu. Aí Salomão diz, me conta a história. A mãe verdadeira diz assim, ó. Rei, nós moramos juntas, tivemos um filho na mesma época. Ela dormiu sobre o filho dela e o matou. E aí, quando eu acordei de manhã, ela pegou o filho morto, botou na minha cama, pegou o filho vivo, botou na cama dela. E agora ela está dizendo que o filho é dela, mas o filho é meu. O rei disse, quem é o filho? É meu, eles dá a espada. Dá metade para cada uma. Quando ela foi cortar, a mãe verdadeira disse, não, dá para ela. Lendo esse texto, há anos atrás, o Espírito Santo trouxe, Luiz, quem é a mulher? Eu disse, a igreja. Ele disse, pois é, Luiz, tem uma igreja que está dormindo sobre a próxima geração. Uau! Está matando a próxima geração. E o pior, além de matar os seus filhos, ainda quer o filho dos outros. Tomar o filho dos outros. Muito bom. E foi muito forte isso, porque o Senhor falou assim, o que é que coloca... O Senhor disse, eu vou passar uma espada, e a espada vai colocar os filhos no colo da mãe verdadeira. Uau! Da igreja que está gerando filhos legítimos. E aí o Senhor falou assim, Luiz, se você é pai, não importa onde o seu filho vai ser criado.
Porque por isso que a mãe disse, não, não, dá para ela. Eu sei que eu sou mãe. Que foda que meu filho esteja vivo. Muito bom. O que você gerou Muito bom. não precisa ficar criado do meu lado. O que eu gerei, por isso que o filho foi comer com os porcos e o pai foi para a porteira esperar ele. Porque o pai sabia. Esses dias, André, uma mãe me procurou aqui e disse, pastor, eu estou odiando a minha filha é homossexual, ela procurou outra menina e foi viver com ela. Pastor, eu não consigo mais olhar para minha filha. Eu disse, não, você tem que amar a sua filha. Ama a sua filha. Deixa ela saber que você não concorda com as atitudes dela, mas você ama ela, ama quem ela é. Não ama o que ela faz, mas ama quem ela é. Celebre a vida dela, quem ela é, não o que ela faz. Aí eu contei essa história para ela. Eu disse assim, por que o filho pródigo voltou para casa? Porque ele caiu em si. O que é cair em si? É olhar para dentro. Quando ele olhou para dentro, ele achou um amor que ele recebeu de um homem. Uau. Ele disse assim, quando não tinha mais nenhuma probabilidade externa, ele disse, tem um cara que me ama. Ou seja, o nosso depósito fica registrado. Nosso depósito de amor, cara, a pessoa vai cair em si. O problema é que nós, muitas vezes, o cara quando não é pai, quando ele não tem um coração paterno, ele só ama o que a pessoa faz, o comportamento dela. O dia que ela deixar de dar um comportamento correto, deixa de amá-la. Ele ama pelo comportamento, ele ama pelo serviço. Deus não te ama pelo serviço. Amém. Deus não te ama pelo comportamento. Deus te ama porque ele é amor. Amém. Então, assim, quando ele caiu, olhou para dentro, ele disse, puxa, tem um cara que me ama. Eu vou voltar para casa, porque esse cara me ama. Ele ama até os empregados dele. Ele ama até a família dele. Os filhos, os empregados, ele trata como filho. E, assim, é para essa casa que eu vou. E quando ele chegou, o pai já estava esperando na portaria. Uau. Na porteira. Por quê? Porque a paternidade, ela não ama o comportamento. Ela ama a pessoa. Ela celebra a pessoa. Não é? Então, nós precisamos entender, ter uma igreja, e uma igreja que ela tem um fundamento de paternidade firmado no Senhor, é uma igreja misericordiosa. É uma igreja que ela não celebra o serviço. Deus não celebra, Deus não te chamou para trabalhar para Ele. Deus te chamou para estar com Ele. O trabalho é o extrato do relacionamento. Muito bom. Então, nós precisamos entender isso. Onde está fundado o nosso trabalho? E quando nós fizemos do trabalho o nosso fundamento, a gente peca. Por quê? Se você olhar para Apocalipse, capítulo 2, quando João escreve a igreja de Éfeso, ele diz, a igreja que perdeu... Na realidade, ela não perdeu o primeiro amor, ela deixou o primeiro amor. Porque você não perde o amor, você só substitui ele por outra coisa. Você substitui ele por outra coisa. Mas o depósito está aí dentro. E a Bíblia diz assim, o que é que João falou para ela? Conheça as tuas obras e o teu trabalho. Obra e trabalho. Ou seja, Deus te deu uma obra e às vezes você faz da obra um trabalho. Agora, se você vai nas duas traduções da palavra, a palavra obra vem da palavra avod, que é a mesma palavra avodá, que é adoração. E a palavra trabalho vem de tripalo, tortura. Tortura. Deus está dizendo o seguinte, eu te dei uma adoração e você fez tortura. E por isso você deixou o amor. Você hoje trabalha para manter o trabalho, não para manter o amor. E às vezes Deus tem que tirar do serviço para você voltar a fluir. E eu acredito que essa parada... É isso. É isso, é isso. A parada é para a gente, cara, olhar para dentro e dizer assim, peraí, onde está firmado o meu trabalho? É um tripalo? Ou é uma... O Senhor diz, pratica as primeiras obras. Lembra-te e volta ao teu primeiro amor. Ou volta aquele amor que você fazia as coisas por inocência. Né? Você não estava preso ao trabalho. Não é? Então, assim, o trabalho não pode ser um problema, porque o trabalho te cansa. Adoração, não. Ninguém morre por quantidade de adoração. E o homem cansado, André, ele negocia valores.
Lembra quando Esaú chegou cansado do campo, o que é que ele fez? Ele negociou o seu valor. Então, nós não podemos trabalhar cansado. Por isso, a gente não pode fazer do avoide um tripalo. Uau. O trabalho para a gente tem que ser prazeroso, cara. Tem que ser gostoso. Você tem que estar assim mesmo, 2 horas da manhã, rindo, dando glória a Deus. Porque alguém me perguntou, pastor, como é que tá a luta? Eu disse, que luta, cara? Pois é. Eu tô nessa. Meu pai ontem participou da live e falou, filho, até seu choro tá diferente. Eu falei, pai, tem algo diferente acontecendo, pai. Com certeza. Quem tiver com sede, tá disponível algo diferente, tá mais intenso, tá diferente. Eu nunca fiquei tão otimista com o futuro da igreja como eu tô nesses dias. Deus está restabelecendo, ressignificando, tirando o que é supérfluo, deixando a gente entender e relembrar do que realmente precisa. Quando tudo passar, o que fica? Quando as luzes do templo se apagam, quando as cadeiras e toda a estrutura que a gente botou não faz mais sentido nenhum, o que fica? Eu preguei no primeiro culto online que a gente fez quando teve essa loucura toda. Eu desci do púlpito, teve não sei quantos novos começos e cura. Eu desci do púlpito, eu fui passando pelas cadeiras vazias, eu chorei. Eu falei, a gente está tendo que ser afastado daquilo que é supérfluo para a gente relembrar o que realmente importa. Quando tudo aquilo que é abalável for abalado, só aquilo que é inabalável permanecerá. Eu acho que esse é o tempo que a gente está vivendo. E a gente nasceu para esse tempo, né? Você diz assim, pastor, mas quando voltar tudo normal, meu irmão... Nunca mais seremos os mesmos, O que trouxe até aqui foi para um tempo. Nos trouxe até aqui não vai funcionar mais. É isso. Amém? O que nos trouxe até aqui não vai funcionar mais. Judá Bertelli está com a gente aqui, ó. Tá todo mundo aqui, mano. Então, assim, quando as coisas voltarem ao normal, não vai mais voltar, vai voltar um novo tempo. Porque depois desses dias, muita coisa vai mudar, muita movimentação vai mudar. O que trouxe até aqui não é suficiente para nos levar até onde Deus deseja. Entendeu? As coisas, talvez, assim, veja bem, André, nós estávamos fazendo coisas grandes, mas que às vezes movimentavam coisas pequenas. Agora nós estamos fazendo coisas pequenas que estão movimentando coisas grandes. Amém, amém. É isso. Eu estava falando com meu cunhado ontem, eu falei, cara, nossa igreja aqui em Miami, a gente começou como igreja, com espaço físico, tem 3 meses, né? A gente começou, tem 6, mas como igreja 3. Eu falei, cara, você tem noção? A gente tem nos nossos cultos cheios, 300 pessoas no máximo por culto. Ontem tinha 14 mil pessoas, a gente orando por cura. Eu falei, Maiquinho, são 55 auditórios lotados ao mesmo tempo, no momento em que está todo mundo com as igrejas fechadas. Eu falei, cara, quem percebeu o que está acontecendo é Deus deixando claro que a igreja primitiva não parou no passado por perseguição e não vai parar no presente por seja o que for, ou quarentena, ou seja o que for. Exatamente. O nosso fundamento é da igreja primitiva. É isso. Mas o nosso movimento hoje é a igreja apocalíptica. É isso. Nós precisamos hoje, a igreja primitiva não precisou. Nós precisamos hoje do quê? Colírio para os olhos, vestes brancas e ouro puro. Compra de mim. Compra de mim. Assim, as pessoas podem te dar aplausos, podem te dar ofertas, podem te dar reconhecimento, mas azeite, meu irmão. Uau! E do coração dele. Então, assim, Deus parou a lâmpada para extrair o azeite. Não adianta ter lâmpada. Lâmpada todo mundo tem. Então a lâmpada agora, o que impressiona Deus não é a lâmpada, é o azeite. Muito bom. Não tem. O que vai, e o azeite você tem que extrair do coração de Deus, de uma vida íntima com o Senhor. Não tem, assim, as pessoas podem reconhecer o seu ministério, glória a Deus, tudo isso é prazeroso, não é? Tudo isso é prazeroso. Mas a lâmpada não impressiona Deus. Uau. O problema, sabe qual é? É que assim, quando não se extrai o azeite, tem que se comprar o azeite. Uau. Então assim, vamos. Esses dias não tem como comprar o azeite, amigo. Tá tudo fechado. E quem não guardou para si, não tem para dar. Exatamente isso que está acontecendo. Quem não guardou para si, não tem para dar. Exatamente isso. Glória que tempo precioso.
Que tempo precioso. É o fogo de Deus purificando a igreja, eu creio nisso. A gente vai sair mais forte, com a nossa esperança ainda mais firme nele. Que Sim. tempo precioso. Ó, a gente tem 9.000 pessoas, são 2 da manhã no Brasil. Eu vi que o Eli Soares está na nossa live, o Judá Bertelli está na live. Se o senhor topar, eu entraria um pouquinho mais, só para a gente pelo menos se despedir do pessoal. Pode ser? Eu não sei se a galera vai topar, vocês topam? Tá todo mundo aqui incendiado. Vamos! Obrigado, Jesus. Bora. A gente tem mais uns 5 minutos até o Instagram encerrar no automático. E aí a gente volta com a próxima live. Mas esse tempo é louco porque algumas pessoas têm perguntado sobre será que são os fins dos tempos? Será que é o sinal X ou Y? Vamos para a escatologia, vamos entender. A gente estava conversando com o Theo ainda há pouco, ele falou algo que, desde que eu tive uma experiência de quase morte, isso ressignificou meus dias. É a gente viver todos os dias como se fosse o último, que um dia a gente acerta. A verdade é essa. Um dia você vai acertar. Então, depois disso, quando eu prego, Luiz Emílio, ou faço uma live como essa, ou qualquer coisa do tipo, eu sempre penso assim, talvez seja a minha última vez que eu vou falar dele. Eu preciso tratar isso com muito zelo. A gente não tem noção de como vai ser. Quando a gente está debaixo desse senso de urgência, o zelo é tão grande porque a gente não tem ideia de quando é a última vez. Eu acho que o tempo que está todo mundo vivendo é exatamente esse. Está todo mundo assim, mano, tá bom, eu acho que a gente precisa levar um pouco mais a sério. Os sinais estão aí, tem algo acontecendo, a gente não está entendendo para onde vai. Uma coisa eu sei, eu quero ter a firme garantia de que eu estou com ele. E aí, em momentos como esse, fica muito claro que não dá para correr atrás de Deus com medo de ir para o inferno. Não tem a ver com ter a garantia do céu. Tem a ver com ter a garantia de estar com Ele. O relacionamento com Ele que está acalmando toda a tempestade. O relacionamento com Ele que está deixando a gente ficar em paz em meio à crise. Aqui está uma loucura. Um dos funcionários do nosso prédio aqui teve o coronavírus. A gente recebeu notificação. Fecharam os andares, a cidade de Miami está debaixo de lockdown. Você não pode andar na rua. Está uma loucura. E aí alguns amigos perguntam, como é que você está? Eu falei, mano, estou bem. Estou bem, eu estou mais feliz do que antes, eu tô mais esperançoso do que antes. Tem um romper de Deus sendo gerado e quem estiver ligado, a igreja vai voltar. A gente está com muita expectativa para quando a igreja voltar. Eu não falo de movimentos, templos ou eventos, não. Eu digo quando a gente puder abraçar. É louco porque no culto online tem alguns voluntários, né? 8, 9 voluntários. Acaba o culto e a gente fica querendo abraçar, mas não pode. A gente fala assim, mano... Eu vejo, André, assim, quando Paulo escreve a 1 Coríntios, capítulo 13, que ele fala de amor, aí no finalzinho do capítulo ele diz assim, permanecerão esses 3, a fé, a esperança e o amor, mas o maior deles é o amor, né? C.S. Lewis diz que essas são as 3 virtudes da teologia, a fé, a esperança e o amor. Por quê? Porque fé é você crer no que Deus fez, no que Jesus fez. Esperança é você crer naquilo que ainda está por fazer. Se você está firmado nessas 2 verdades, no que Ele fez, no que Ele está por fazer, você tem amor para viver nesses dias. Então, assim, o amor, ele tem como bases a fé e a esperança, né? A esperança e amor. 1 João capítulo 3, versículo 2 e 3 diz que agora, amados, sois filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que é a vez de ser. Mas quando se manifestar, então nós veremos Ele como Ele é. E aí a Bíblia diz assim, quem tem essa esperança, purifica-se a si mesmo. Uau. Então, tipo assim, se a minha fé está firmada no que Jesus disse e fez, e a minha esperança está firmada no que Ele vai fazer, eu tenho amor para viver nesses dias. O alicerce, por isso que o maior é o amor, né? Porque o alicerce para viver nesses dias é o amor. C.S. Lewis chama isso das 3 virtudes da teologia. Então, alguém me ligou e disse, pastor, é o selo que está abrindo? Está abrindo o selo, pastor? Eu digo, não, meu filho, não está abrindo selo, não. Ele diz assim, pastor, está abrindo selo? Eu disse, não está abrindo selo. Ele disse, o que é isso? É os princípios das dores? Eu disse, não é o princípio das dores. O que é isso? Eu disse, não é nem as primeiras contrações. Você agora está com o exame na mão dizendo positivo. Então, Uau. quando fazer o exame que o médico diz positivo, você não tem nenhuma expressão dele.
seu corpo continua o mesmo, mas você sabe que agora tem ali dentro uma semente. Você já pode começar a fazer um enxoval. Então, tudo que nós estamos vendo nesses dias, para mim, não é os selos, não é os cavaleiros do Apocalipse, não é a grande tribulação, não é a volta de Jesus ainda. Isso tem muito mais a ver com o comportamento que nós vamos precisar ter nos próximos dias do que a própria volta de Jesus, não é? Isso tem muito a ver comigo, assim, E aí, apóstolo? hoje estava fazendo meio-dia, caiu 3 vezes também, cara. É porque dá 1 hora, o Instagram ele encerra automático, né? Ele derruba a gente, né? Ele derruba a gente, se a gente puder dar só 1 minuto, que ainda tem pessoas voltando, estavam com 8 mil, agora está com 4.300, deve ter um pessoal voltando. Tá com 6? É porque o meu tá bugado aqui, ó. Tem uma setinha aqui embaixo, se você puder clicar nela, envia para todo mundo que você conhece. Se tiver alguém acordado e receber, tenho certeza que vai te agradecer depois. A gente tem visto mensagens chegando todo dia. Vamos fazer vigília, vamos fazer vigília. E eu acho que é Deus esgotando qualquer possibilidade da gente falar assim, eu não tenho tempo. Aí Deus está falando, ok, e agora? O que falta? Né? Então, é isso. Apóstolo, eu quero te ouvir. A galera já está retornando aqui. Fica à vontade. Então, meu querido, eu estava falando sobre a fé, a esperança e o amor, né? A nossa escatologia, ela define muito como nós vivemos nesses dias. E é um livro, você às vezes fala na igreja assim, vamos abrir Apocalipse, todo mundo, ai meu Deus, Apocalipse. Fica todo mundo receoso, com medo. Sim. Apocalipse é um livro de esperança, gente. Mas meu Deus, quando é que Jesus vem? A gente não sabe, vai vir como ladrão. Não, ele vai vir como ladrão para quem não está esperando. Para mim que está esperando, vai vir, não, eu estou esperando. Eu estou aguardando, ansioso, a volta do Messias. Então, assim, eu acredito que esses dias que nós estamos vivendo ainda não tem a ver com a volta dos Messias. Claro que são dias que vai dar continuidade. O que tem mais a ver agora nesses dias conosco é a nosso comportamento como igreja. Deus alinhando o nosso comportamento, ajustando a nossa vida justamente para viver o que o Senhor tem para nós nos próximos dias. Então, há muitas promessas sobre a nação brasileira. Há muitas promessas sobre os filhos do Brasil, não é? E hoje tem um grande avanço, né? Você está aí em Miami com a igreja rompendo no mundo inteiro. Minha filha mais velha mora em Portugal, meu genro estão lá também, outros pastores. Então, assim, o brasileiro, quando você vai no mundo, assim, Deus tem levantado os brasileiros, né? Para irem, para estabelecerem, manifestarem o reino de Deus, porque o reino de Deus vai ser manifestado por nós, estabelecido por Ele. Né? O reino só estabelece quando o rei chega. Então, por enquanto, o rei não chegou ainda. É os seus súditos que estão aqui manifestando o reino. Mas nós já podemos ter atitudes, ver você aí orando por esse tanto de gente sendo curada todos os dias, André. Já são manifestações dos princípios de Deus. Né? A nossa vida, ela tem que manifestar os princípios de Deus. A vida no nosso cotidiano, ela tem que manifestar o nosso lar, nosso casamento, nossos filhos, a forma que a gente lidar com dinheiro, a forma que a gente lidar com pessoas. Tudo isso é a manifestação do que Deus é. Porque há um tempo atrás o Senhor me corrigiu numa coisa, né? E a gente vai na igreja assim, irmãos, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, Deus vai fazer aquilo. Um dia eu estava orando, o Espírito Santo me corrigiu e disse, Luiz, você não precisa falar o que eu vou fazer. Porque os céus proclamam, né, a minha criação, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das minhas mãos. Para falar o que eu faço, a criação já faz isso. Você não está aí para falar o que eu faço, você está aí para representar o que eu sou, não o que eu faço. Uau. Então, assim, mais do que falar o que eu faço, mostre quem eu sou. Mostre através das suas atitudes, do seu comportamento, da sua vida, da sua santidade, da sua perseverança. Porque assim, o mundo não precisa saber só o que eu faço, precisa saber o que eu sou, né? Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o rico na sua riqueza, nem o forte na sua força. Jeremias 9:23. Mas o que gloriasse, glorie-se nisto. Saber quem eu sou e o que eu faço.
misericórdia, justiça e juízo, porque destas coisas eu me agrado. Então, assim, nós estamos em dias que a mensagem do que eu faço, ela vai ter que dar lugar para a mensagem de quem eu sou. Uau. As pessoas estão cansadas de ouvir de Jesus, elas querem ver. É isso, é isso. Elas querem ver Jesus, cara. É isso. Então, assim, ó, só pregações que informam, ela não vai fazer muito sentido. Você não tem que informar, tem que transmitir. Vida de Deus, o zoe de Deus. Então, quando você ora, você transmite o Rafá. Quando você estabelece o reino, você transmite o Jeová Nissim, a bandeira de Deus estabelecida. Quando você manifesta o reino com a sua vida, não se trata só de informações. O que aconteceu? Nós intelectualizamos a fé demais e a gente se tornou meio burro no sobrenatural. Ou seja, quando acontece um milagre, parece que Deus tem que explicar o que ele está fazendo, senão não acredito. Eu não tenho que explicar. Deus falou algo comigo sobre isso. Foi um alerta. Perdão. Deus só não, faz. foi um alerta no momento em que eu percebi que eu estava muito, não sei se impressionado, mas estava com o meu olhar muito focado em linguagem, estilo de pregação e admirando algumas coisas. E Deus falou: ei, filho, na sua geração, alguns estão começando a querer colecionar pérolas. A gente vê pregações com frases de impacto, frases de efeito. Ele falou: o problema de colecionar pérolas é que se você lançá-las no campo, elas não frutificam. Uau! Elas são belas, elas são admiráveis, mas elas não carregam poder para gerar vida. Uau. Ele falou: não se preocupa com aquilo que você vai compartilhar, se vai ser belo aos olhos de quem vê. A pergunta que você vai ter que responder depois do tempo é: depois de lançar no campo, o que vai ser feito delas? Qual é o fruto das palavras que são liberadas? Então, um amigo, eu comentei ainda há pouco, um amigo mandou mensagem e falou: mano, a estratégia que você está fazendo para essas lives, cara, glória a Deus. Eu falei: mano, a única estratégia foi começar a manifestar aquilo que a gente carrega, porque no tempo que está todo mundo doente, glória a Deus, se a fé que a gente carrega não gerar cura, não tem sentido o que a gente prega. Então, assim, é tempo da gente revelar os frutos, porque quando a gente mostra os frutos, a gente revela o Pai. Então, qual que é a estratégia da live? Não tem estratégia. A gente está aqui orando, os surdos estão ouvindo, os cegos estão enxergando, os paralíticos estão sendo curados, as feridas estão sendo fechadas, e aí as pessoas estão dizendo para as outras: olha, cara, na boa, eu recebi cura ontem, você precisa ouvir isso, porque eu creio que você vai receber também. Então, não tem sentido. Se for olhar, os números não falam muita coisa, mas eles apontam para algo também. Não faz sentido o que está acontecendo. O que a Bíblia fala do reino de Deus? Marcos 4, 23 a 26 diz assim: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a sua semente na terra e vai dormir. Quando ele acorda, não sabendo ele como, a terra por si mesma frutifica. Primeiro, depois a espiga, por último o grão cheio da espiga. Quando chega a colheita, passa-se-lhe a foice. Ou seja, como é que o reino de Deus trabalha? O reino de Deus é semelhante ao homem que lança a semente e faz o quê? Vai dormir. Quando ele acorda, ele não sabe como. Você nunca vai conseguir explicar como Deus trabalha, porque se você explicar, não foi Deus quem fez. Não foi ele. Amém. Então, assim, a igreja moderna, ela não pode substituir a igreja eterna. Uau. Entende? O homem moderno não pode substituir o homem eterno. A mulher moderna não pode substituir a mulher virtuosa. Uau. Então, tipo assim, a nossa movimentação moderna, eu estou na internet, mas eu não sou virtual, eu sou virtuoso. Isso. Eu sou virtuoso. O meu coração é virtuoso. Eu não sou um produto da internet, eu sou um produto do coração de Deus que usa a internet para manifestar quem ele é. É isso. Então, o reino dos céus é semelhante a um homem que lança semente. Ele não sabe como. Ele não sabe como aconteceu. Alguém pergunta para mim: pastor, como é que tu explica, né? O ministério cresceu no mundo inteiro. Eu disse: irmão, eu só sei que eu era cego e agora eu vejo. Eu era cego e agora eu vejo. É só o que eu estou entendendo. Mas como é que... Assim, qual é o método? Eu disse: irmão, esse é o problema. A igreja procura métodos. A igreja procura métodos melhores. E Deus procura homens melhores. Uau! Porque Deus não unge métodos, Deus unge homens.
Amém. Amém. Entende? Então, assim, ó, não que eu seja contra os métodos, eu acho que, né, eu tenho, por exemplo, aqui eu uso o método dos grupos de convívio, Claro. os métodos das células, mas assim... Só que eles têm que, a gente tem que saber o lugar que eles devem ocupar. E assim, ó, o que aconteceu? A gente deu muita mais ênfase à estrutura do que da essência, né? Aí, por não entender isso, muita gente foi bateu na internet, né? Porque tem que fechar a estrutura tem que cair, Deus não precisa de tempo. Não, Deus estrutura, Deus é um Deus de estrutura. Assim, ó, Deus primeiro fez o jardim, a estrutura, depois colocou o homem. Primeiro fez o homem, depois botou o espírito nele. Deus não coloca o espírito onde não tem estrutura. Muito né? bom. Então, veja bem, onde é que Deus colocou teu cérebro? Dentro de uma estrutura. Onde Ele colocou teu coração? Dentro de uma estrutura. Ele pegou os dois órgãos principais do corpo e estruturou. Protegeu. E a estrutura é para proteger, não para escravizar. Uau. E a estrutura sem essência perde o sentido de ser. Então, agora quando a gente foca em construir aquilo que deveria proteger, mas ela não tem mais ao que proteger. Deus parou a estrutura para revelar a essência. Amém. Porque Deus ofende a mente para revelar o coração. Uau. Amém. Muito então bom. É isso. Muito bom. Naquela passagem do Vale de Ossos Secos, fica muito nítido isso que aconteceu em Gênesis, mais uma vez. Os ossos se juntam, os ligamentos se reconectam, a carne, e aí chega um momento que Deus fala, bom, agora eu vou soprar o Espírito para que haja vida. Ou seja, estruturalmente estavam de pé, mas não havia vida ainda sobre eles. Então, eu acho que é exatamente isso que você falou, a gente não se mover pelo que vê. Estruturas de pé, mas não tem vida fluindo ainda. Ali, André, Ezequiel profetizou nos 5 ministérios. Ele profetizou aos ossos, aos nervos, à carne, à pele e ao espírito. Ele profetizou aos 5 ministérios. Porque para que um monte de ossos se transforme num grande exército, os 5 ministérios que foram feitos para a edificação dos santos, para o desempenho do ministério, eles precisam funcionar juntos. Então, quando ele falou aos ossos, ele falou ao ministério do evangelista, o barulhento, que houve muito barulho. Sim. Quando ele falou ao nervo, ele falou ao ministério do mestre, o nervo que liga uma coisa na outra. Reconecta. Quando ele falou à carne, ele falou ao pastor, porque o pastor é o que mais entra na carne, porque ele dá com a alma das pessoas. Quando ele falou à pele, ele falou ao apostólico que cobre os defeitos do corpo. E quando ele falou ao espírito, ele falou ao profético. Então, aos 5 ministérios, houve um grande alinhamento ali. Amém. Grande alinhamento. Não é? Então, assim, a estrutura de um fundamento, de um avivamento, ela precisa da movimentação dos 5 ministérios. Você sabe, por exemplo, quando você está na igreja de um evangelista, ele é o pastor da igreja, ele é evangelista. Foi a mão que Elias viu, né? A mão que o Elias viu lá, os 5 ministérios. Né? O evangelista é esse cara aqui, você já ouviu falar disso? O evangelista é esse cara, é o maior dedo da mão, ele está sempre no meio de gente. Esse é o evangelista. E você sabe quando você está na igreja do evangelista, porque o evangelista ele ganha o cara hoje para Jesus, amanhã ele já bota o cara no ministério de louvor. Ele quer ganhar. Ele faz a campanha do azeite, do vinagre, da ferradura, do cadeado. Ele está arrancando gente, ele está. E aí, você sabe quando você está na igreja de um mestre, porque o mestre, no domingo à noite, ele quer falar sobre o cavalo amarelo do Apocalipse, não está entendendo nada, cheio de visitantes, e ele acha que ele está arrebentando. Quem está entendendo? Esse é o mestre, que ele entra em lugares que os outros não entram. Né? Muito bom. Ele faz isso. Aí, depois ele profetizou a carne fala do pastor. Porque o pastor... Você sabe quando você está na igreja de um pastor. Porque o pastor não tem medo do diabo, ele tem medo de outro pastor. Muito bom.
Quando o outro pastor vem congregar com ele, ele diz, meu Deus, é pastor também, e agora, meu pobre? Muito bom, muito bom. E você sabe quando você está na igreja de um pastor, porque ele não deixa a igreja crescer. Quando ela tem que romper as estruturas e mais gente precisam pregar e mais gente precisam pastorear, ele fica assustado, ele tem dificuldade. Né? Vão ficar aqui só nós e tal. Né? Aí depois ele profetizou a pele fala do apóstolo. Né? O apóstolo é esse dedo aqui que fica de frente com todos. Ele tem um pouquinho de cada ministério. Ele é o único que fica, ele trabalha no relacionamento, porque ele fica de frente com todo mundo. Ele consegue lidar com o mestre, ele consegue lidar com o pastor, ele consegue lidar com o evangelista, ele consegue lidar com o profeta. E você sabe quando você está na igreja de um apóstolo, que você diz, querido, eu vim conversar com o apóstolo, aí alguém diz, ele não está viajando. O apóstolo não vai em casa. Ele está sempre trabalhando para cobrir o corpo. Ele está sempre em volta do corpo. E aí depois ele profetizou o Espírito, e esse é o profeta que diz assim, diz o Senhor, que aponta para o profético. E você sabe quando você está na igreja de um profeta, porque do lado do púlpito dele tem uma mesa com trigo, com óleo de Israel, com sal do Mar Morto, com água do Jordão. Ele é profeta, ele quer ungir tudo, ele tudo faz ato profético, porque ele é profeta. Tem problema? Tem, se eles estiverem separados. Eles não podem pastorear a igreja separados. Então, assim, eu tenho consciência que o meu movimento é apostólico, por isso eu tenho pastores na igreja. Por isso eu tenho evangelistas na igreja, porque o meu movimento é apostólico. Se eu pregar todo domingo que eu prego para aquela igreja, eu mato ela. Porque a minha espada é para o corpo. Eu sou patrimônio do corpo. Então, assim, o problema é quando a igreja está pastoreada por uma pessoa só. Ela tem que ter uns 5 ministérios envolvidos para a edificação dos santos, para o desempenho do ministério, para que não sejamos mais meninos levados por qualquer vento de doutrina. Que a gente pegue a profecia, joga na mesa e ouça ela na perspectiva do apóstolo, ouça ela na perspectiva do pastor, ouça ela na perspectiva de cada um. Isso é a construção coletiva do corpo, porque Deus investe no indivíduo, mas para convergir ao coletivo. O chamado não é seu, o chamado é do corpo. O chamado, Deus não deu o chamado para você, ele deu para o corpo. Você é do corpo. Ele não deu a igreja para os pastores, ele deu pastores para a igreja. Amém. Então, assim, por isso que o templo fechou, mas o corpo continuou se movimentando. Né? E o corpo, o que acontece? Quando a gente tem algum lugar que não está funcionando, se amputa, se tira e se coloca uma prótese. E pasmem, a palavra prótese, ela vem da palavra propósito. Quando você perde o propósito, você coloca uma prótese para continuar funcionando. Você quer que funcione. Não funciona, só que ela não está ligada na cabeça. Então essa parada do meu Senhor, ele vai arrancar muitas próteses que não só estão funcionando, mas não está ligada na cabeça, meu irmão. E assim seja. Amém. Glória a Deus. Amém. É isso aí, meu apóstolo. Te amo. Obrigado. Também te amo sem palavra. Obrigado. Foi bom demais gastar esse tempo aqui com você. Você é um cara muito precioso. Admiro muito a sua alegria, sua perseverança e a sua dependência de Deus. E é isso, cara. Não perde o sobrenatural nunca, 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 nunca. Amém? Perde tudo, mas não perde esse lugar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Beijo. Deus te abençoe. A paz. Uau, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por isso. Obrigado por essa noite. O Judá Bertelli estava com a gente na outra live. Não sei se ele está ainda. Cara, seria demais. Eu não tive a oportunidade de conhecer o Judá Bertelli pessoalmente, mas não tenho o que falar. Ele, o apóstolo Luiz Hermínio. Cara, que noite. A gente já está na terceira live consecutiva. Recebeu o Theo Hayashi, a Izenete estava com a gente aqui. O apóstolo Luiz Hermínio acabou de ministrar mais de 1 hora. As primeiras 2 lives estão salvas. Não esquece, todos os dias, meia-noite, horário do Brasil, faltam 7 dias para terminar esse propósito de 21. Cara, tá sendo surreal, sério. São 2h30 da manhã no Brasil. Tem 7.300 pessoas dizendo, eu quero mais, Jesus, eu quero mais, Jesus. Ô Luan, me ajuda a ver aí se o Judá Bertelli tá aqui, se ele tá online. Eu vi que tava o Eli Soares também, se ele pudesse entrar e ministrar, seria demais. Mas eu acho que ele não está aqui nessa terceira live. Uau, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Paizão, eu vi que você falou que o Calê está aqui. Eu queria deixar para um outro dia, porque
para a gente poder falar sobre isso e a gente poder fluir nisso. Tá bom? Calei, te amo. Eu queria muito se eu tivesse entrado nesse primeiro momento, mas eu vou falar de novo e a gente vai marcar um outro dia. Eu quero que... A pessoa pergunta, quem é esse Calei? Calei é o médico que me colocou no colo praticamente quando o meu mundo caiu. E hoje eu ministrei sobre amigo na primeira live. Você que estava conectado com a gente, você não está sozinho, o tema da primeira live. E eu falei sobre alguns momentos em que eu precisei de socorro. E Deus sempre usou alguns amigos para revelar uma parte do caráter dele, sabe? De quem ele é. Então, eu queria só ver aqui, ó. Eu acho que meteu o pé. Vitinho, me explica, irmão. O que está acontecendo, cara? Que loucura. Judá Bertelli, você está aqui. A gente queria muito te ouvir. Orar para finalizar essa live. Eu não estou achando também, mano. Sabe quem é o Xande? Se o Xande estiver aí, manda uma mensagem para ele rapidinho. Para ele poder cantar um louvor e a gente finalizar. Mano, que loucura. Que loucura. A galera tá perguntando, vai pro YouTube? Eu não sei. Porque nem todas as lives... tô aqui, pastor. Me faz a solicitação aí, mano, que eu vou autorizar aqui pra gente entrar. Nem todas as lives deu certo a gente gravar, mas eu sei que pelo menos pelas 24 horas vai ficar aqui, tá bom? Eu acho que o Judá não tá nessa terceira. Mano, ô Luan, me explica, irmão, o que Jesus está fazendo, cara? Ó, eu vou chamar o Xande. Ele é um cara que a gente tem pastoreado aqui e foi um dos finalistas do The Voice. E hoje a gente trocou uma ideia. Eu falei, mano, acho que seria muito legal se você pudesse estar junto com a gente na live. Então, mano, se você já estiver pronto aí, já ficar pronto, me solicita aqui. A gente vai cantar um louvor. Eu quero liberar algumas palavras de vida sobre você. A gente vai orar e finalizar essa live, tá bom? Então, só queria fazer um pedido. Se você puder, continua aí. Só faltam mais 5 minutos para a gente terminar. E vai ser demais. Chama o Rina, pastor. Pô, seria uma honra. Será que o Rina participaria? Seria uma honra se o Rina pudesse participar com a gente aqui, sem dúvida nenhuma. Deixa eu chamar aqui o Xande. Xande, solicita aqui, mano, só para eu poder aceitar. Uau, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por essa noite. Obrigado, Jesus. Continua, Jesus, fluindo, Pai. Faz o que o Senhor quiser, Pai. Faz o que o Senhor quiser. Faz o que o Senhor quiser, Jesus. Bom, conectando com o Xande. Obrigado. Ô, pastorzão. Fala, lindão. Como é que você tá, mano? Que noite, hein, cara? Mano. Que isso. Surreal. Sem palavras. Sem palavras. Surreal, participar disso tudo, cara, é fantástico fazer parte disso, cara. E uma palavra que você sempre diz aí, que você sempre fala para as pessoas, e você falou para mim, isso nunca saiu da minha mente. Foi o que bugou a minha cabeça. Falou assim, cara, o que ele falou para mim? Eu nunca esqueci. Você falou assim, a mesma luz que Jesus carregava, você carrega. É a mesma isso. luz que Jesus carregava, você carrega. Então você, em fé, você pode tudo. Isso mudou minha vida, assim, deu um boom na minha cabeça, assim. Falei, cara, se eu carrego a mesma luz que Jesus carrega, o que eu estou fazendo na minha vida? O que eu tenho que fazer na minha vida? Sabe, isso tem melhorado muito o meu dia a dia, as minhas perspectivas, os meus sonhos. Amém. E é isso, cara. Obrigado por tudo, pelo que você é. Tamo junto, irmão. Te amo. Vamos mergulhar. Vou tirar o pad aqui. Vamos pra cima. Tira aí. Essa canção fala muito comigo, cara. Libera Jesus na tua casa. Deixa ele entrar. O Espírito de Deus é bem-vindo. Então deixa ele entrar, invadir o seu lar. Amor. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou sua casa, sua morada, eu sou seu lar. Muda as coisas de lugar, eu sou sua casa, sua morada, eu sou seu lar.
Mude as coisas de lugar. Mude as coisas de lugar, Senhor. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou sua casa, sua morada, eu sou seu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou sua casa, sua morada, eu sou seu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou sua casa, sua morada, eu sou seu lar. Mude as coisas de lugar, o seu perdão é completo, o seu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O seu perdão é completo, o seu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Aleluia! Glória a Deus, mano. Oh, glória a Deus, mano. Que Pra live, cima, cara. irmão. Que live surreal. Cara, qual é aquela que você canta que eu amo, mano? Que estava cantando nas lives, aquela... Você cantava... Ah. Eu não quero ser o centro. Vamos lá. Eu não quero ser o centro, eu quero ser o instrumento. Eu não quero os presentes, eu quero a sua presença. Eu não quero ser o artista, pois outro igual a ti não há. Eu não quero ser adorado, eu nasci pra te adorar. Eu não quero os aplausos, eu nem mereço isso. Eu não quero ser o alvo, pois o meu alvo é Cristo. Eu não quero ser o foco, eu quero desaparecer, pois só tem uma luz aqui que brilha, e minha vida é você, Deus. Derrama sua glória até que eu não consiga mais ficar de pé, pois eu sei que santo és. Deus, derrama sua glória até que eu não consiga mais ficar de pé, pois eu sei que santo és. Aleluia. Santo és, santo és, santo. Santo. Aleluia. Santo. Santo. Amém. Obrigado, Xande. Glória a Deus. Deus abençoe, irmão. Beijo, Boa, até a irmão. próxima. Vamos orar, galera, pra gente finalizar.
Queria te convidar a fechar seus olhos onde você estiver, para a gente poder orar. Obrigado, Jesus, por essa noite. Que noite absurda, cara. Que noite absurda. 2h30 da manhã, você que está conectado ainda, queria te fazer um convite. Feche seus olhos onde você estiver. Eu quero orar com você. Eu quero orar por você. Feche seus olhos. Você que pode, cara. Eu sei que tem pessoas que têm trabalhado, colocando a live enquanto trabalha, mas talvez você está em casa, talvez você está no teu quarto e você tem liberdade para isso. Eu queria te fazer um convite. Feche teus olhos, coloca a mão no teu coração, curva a tua cabeça. Eu quero orar com você. Jesus, nós chamamos, Jesus. Nós chamamos, Jesus. O Senhor é o centro da nossa história, o Senhor é o centro da nossa casa, o Senhor é o centro da igreja. Por isso que nós estamos de pé, Pai, porque a Tua misericórdia nos mantém de pé, a Tua misericórdia se renova toda manhã, Pai. E a gente está aqui, Pai, em alta madrugada, declarando: Jesus, faz o que o Senhor quiser. Faz o que o Senhor quiser, Jesus, sobre a nossa casa, sobre o nosso chamado, sobre o nosso ministério. Pai, sobre as nações, continua governando. Pai, nós declaramos que não há nada que a gente possa fazer que se compare àquilo que o Senhor já fez por nós, Pai. Nós acessamos hoje cura, nós acessamos, Pai, uma nova porção de fé, nós acessamos milagres, nós acessamos promessas, nós cremos e nós declaramos, Pai, nós e toda a nossa casa permaneceremos de pé. Pai, em meio a toda essa confusão, essa preocupação, esse caos, as nações preocupadas com o que vai acontecer, Pai, como o Billy Graham disse uma vez, eu declaro para cada um que está me ouvindo agora, nós já lemos o último livro da Bíblia e vai terminar tudo bem. A igreja continua guardada no Senhor, o Senhor continua sendo a nossa segurança, a nossa esperança, a nossa confiança. O Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus que provê, o Senhor é o Deus que liberta, o Senhor é o Deus que nos guarda, o Senhor é o Deus que luta as nossas lutas, batalha por nós. E por isso nós cremos, Jesus, que nós já somos mais do que vencedores. Nós te agradecemos, Jesus, por tudo que o Senhor tem liberado sobre nós nesses dias. Como a gente declarou, Pai, está um tempo em que aqueles que não têm azeite para si, não têm aonde comprar. Nós estamos declarando, Jesus, Pai, toda a porção que o Senhor tem liberado sobre nós nesses dias. Pai, nós não vamos perder, nós não vamos negociar, nós não vamos deixar escorrer pelas nossas mãos. Pai, nós temos vasilhas vazias, muitas, não poucas, porque o Senhor encha com mais azeite, mais revelação, mais da tua porção, mais da tua vida, mais cura, Jesus, mais unção profética, Jesus, mais sensibilidade, mais entendimento, mais autoridade. Nós declaramos em nome de Jesus, cura sobre os enfermos, renovo sobre o cansado. Nós declaramos, Pai, em nome de Jesus, nesses próximos dias, aquilo que a gente viveu até aqui ainda não se compara com o que o Senhor tem preparado. Nós te agradecemos por isso. Nós declaramos, Paizinho, seja feita a tua vontade, assim na terra, como já é feita no céu. Em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Deus abençoe, amo vocês. Cara, vocês são crentes, a galera tá com fome, mano. Vamos tirar um print, tira um print aí para compartilhar depois. Você coloca lá, ó. 2h30 da manhã no Brasil, a gente conectado, essa live ter feito algo surreal. E amanhã a gente tá junto. Amanhã é domingo, né? Amanhã, se eu não me engano, quem vai estar com a gente é o Brunão Morada. E segunda-feira é o Rodolfo Abrantes. Terça-feira, Thalita Pereira. Alessandro Vilas Boas com a gente terça também. Quarta-feira... quarta, Alessandro Vilas Boas. É isso. Então é isso. Oi? Vou botar um testemunho de alguém que foi curado. Cara, já vários passaram. Eu vi um, inclusive, que colocou, enquanto o Luiz Henrique estava falando, que foi curado do sistema respiratório dele, né? Receber cura e tal. Mas a gente precisa encerrar. Eu tenho que pregar amanhã, eu tenho que preparar a mensagem ainda. Amanhã, inclusive, amanhã eu estou pregando meio-dia, horário do Brasil, e 8 da noite, ok? Horário do Brasil, meio-dia e 8 da noite. Vai ser demais, a gente vai estar junto. Isso, vai ser no Lagoinha, Miami, ok? Você que não segue ainda, já segue a gente lá, Lagoinha, Miami. Vai ser demais. E a gente está junto amanhã, meia-noite e 8 meio-dia e 8 da noite. E meia-noite de volta com a live, tá bom? Galera, é o seguinte, ó, já que você está até aqui, me dá um minutinho só para dizer uma coisa. Se você quiser participar do nosso time lá no Telegram, acaba as lives, eu já vou para lá. A gente tem trocado ideia por lá. E tem sido incrível. Então, se você não faz parte ainda, é só você ir na minha bio, clica lá no link, você já vai direto para lá.
ter compartilhado devocionais e todo o esboço do que está sendo ministrado aqui, eu estou deixando disponível lá também em PDF, tá bom? Amo vocês, galera da Lagoinha que está conectado com a gente, amo vocês, galera de todo o Brasil, cara, obrigado. Na boa, tá sendo surreal. Eu nunca vou me esquecer do que a gente está vendo esses dias e cada um de vocês faz parte disso, tá bom? Beijo, até amanhã, se Deus quiser. Eu fico com dó, mas ter a live, mano. Eu queria trocar mais ideia, eu queria trazer todo mundo que está conectado agora para a sala aqui de casa, pra gente tá junto. Renan, te amo, mano. Feliz em ver tua fome por Jesus. Luan, te amo, irmão. Você é um incendiário, cara. Vamos pra cima. Diogão, te amo, tamo junto. Vamos pra cima. E é isso, gente. Amanhã, meia-noite, horário do Brasil, a gente está de volta. Faltam 7 dias para terminar essa estação de 21 dias do maior romper da nossa história. Deus abençoe e até amanhã. Valeu!